cumprimentar todos na graciosa paz do Senhor, amém? A paz que excede todo entendimento. A paz que cura, a paz que ressuscita sonhos, a paz que coloca todas as coisas no lugar, a paz que aquieta todas as vozes e deixa com que a voz de Deus seja a voz maior na nossa vida. É essa paz que eu desejo para vocês, amém, meus irmãos? Eu gostaria de saber quem está nos visitando da primeira vez. Nosso pastor me pediu para reconhecer vocês antes de começar a falar um pouco da palavra. Tem alguém que está de primeira vez aqui na nossa igreja nos visitando hoje? Fique de pé se tiver alguém, para a gente poder saudar você com uma salva de palmas, para te reconhecer. Sejam bem-vindos, meus irmãos, meus amigos. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês aqui. Muito obrigada pela visita, por estarem aqui. Esse irmão que levantou aqui do lado é o esposo da nossa irmã Lindineide. No outro culto ela trouxe o filho, agora veio o marido. Daqui a pouco vai vir a parentela toda, vai vir a família inteira, porque a visão dessa casa são famílias inteiras servindo a Jesus. Amém, irmãos? E tem algumas coisas da palavra que eu quero compartilhar, mas antes eu quero pedir a vocês que não puderam vir para a escola bíblica hoje pela manhã. Irmãos, que escola bíblica sobrenatural. O Espírito Santo mudou o roteiro todinho. Deus usou o nosso pastor com palavra de sabedoria, de conhecimento, profecia. Irmãos, teve mover de Deus aqui nessa manhã. Foi tremendo. Foi tudo muito diferente do que a gente havia programado. E claro que quando Deus muda as coisas, muda para melhor, amém? Então se você não pôde vir, vai estar lá, já está no YouTube. O tema é culto profético, porque a gente não teve tema melhor para colocar. Foi um manto que desenrolou aqui e a gente botou culto profético. É um nome genérico para quando o negócio fica fora do nosso controle e vai para a mão do Senhor. Maravilhoso. Eu quero compartilhar algumas coisas que eu tenho meditado com o Senhor e o pastor me deu a oportunidade de ministrar. E eu queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quem está anotando, eu vou ditar os versículos mais de uma vez para você poder copiar. Mamãe, eu te amo, mulher de Deus maravilhosa. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Eu quero que você vá lá, para a gente começar por aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouça bem, ouça pelo Espírito. Porque as palavras que saem daqui são espírito e vida. Elas não são carnais. Elas não são palavras enviadas para outro propósito, senão abençoar a sua vida. E colocar o prumo do Senhor para que as coisas estejam em equilíbrio. Amém, irmãos? E Jesus, ele ensina algo precioso aqui sobre oração. Mas eu gostaria de hoje, depois que nós fizéssemos a leitura desses versículos, que você olhasse essas escrituras comigo de uma ótica diferente. Existe um tema que Jesus está tratando aqui diretamente, que é a oração, mas existe um princípio aqui, e é sobre esse princípio que nós vamos falar, tá certo? Então vamos ler os versículos que são versículos do 5 ao 8. Evangelho de Mateus, capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 5 ao 8. Vamos ler? Nós podemos, eles vão colocar aqui também. Está escrito. Na minha Bíblia tem um tema acima que diz assim: como se deve orar? Aí Jesus, ele começa a instruir os discípulos falando assim: quando vocês forem orar, vocês não precisam ser como aqueles hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a recompensa deles. Vocês, porém, quando forem orar, se você está com a Bíblia física e você quiser destacar, destaque o versículo 6, que é onde a gente vai estudar. Você, porém, quando for orar, você tem que entrar no seu quarto e quando a porta estiver fechada, você começa a orar ao seu pai, que está em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando vocês forem orar, não usem de repetições vãs, como os gentios fazem. Porque eles acham que pelo muito falar, é que eles vão ser ouvidos. Não se assemelhem a eles, pois, porque Deus, o vosso Pai, gente, Ele sabe o que vocês precisam, a necessidade de cada um, antes mesmo que vocês peçam para Ele. Amém? Vocês podem dizer amém por isso? Amém. Jesus está ensinando aqui um princípio de que
quando nós formos fazer algo para Deus, e o tema aqui que ele está diretamente falando é oração, ele disse assim: vocês não precisam fazer de uma forma para mostrar que vocês estão fazendo. Vocês não precisam fazer para que os homens vejam vocês e tenham vocês como alguém espiritual. Porque essa intenção de ser visto, ela já traz consigo uma recompensa. E o Senhor diz: não é a minha recompensa, é a dos homens. E eu te ensino algo, irmãos: a recompensa que vem de homens, os homens também tiram. Tudo aquilo que homens te dão, homens também tiram de você. Agora a recompensa que vem de Deus, ninguém tira. Ninguém consegue tirar de você, da sua mão, aquilo que Deus te dá. Então o Senhor está falando aqui, existem dois tipos de oração: aquela que é pública e tão barulhenta, e para que as pessoas vejam, ela já tem uma recompensa dos homens. E existe um outro estilo de oração, que é quando você está num local, só você e Deus. E aí, nesse lugar, só você e Deus, aonde só Deus está vendo, Ele vai te recompensar. Na Bíblia de estudo literal, a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia, tem algumas versões que eu encontrei. Esse final do versículo 8, ele foi removido aqui dessa minha versão, mas nos textos originais, eu gostei muito quando eu encontrei isso. No final do versículo 8 diz assim, no versículo 6, na verdade, quando ele diz assim: o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. Existem lá nos manuscritos originais, o final desse versículo fica assim: mas Deus que vem em secreto, Ele te recompensará publicamente. Ele fará questão de que todos vejam a recompensa dele na sua vida. Porque isso trará glória para Ele mesmo. Porque todos vão olhar e vão dizer: impossível, a força dela, a força dele, o recurso, o conhecimento, a história de vida dela não poderia ter feito isso. Obviamente foi Deus, e Deus será glorificado. Ele fará questão de fazer isso em público. E meditando sobre essa escritura, eu quero que a equipe coloque o tema, por favor, que veio no meu coração para vocês que estão fazendo anotação. O tema é: fique a sós com Deus. Nossa, como vocês se empolgaram. Sabe que a empolgação de vocês e o retorno de vocês, ele é um termômetro. Esse termômetro não me move, porque eu me movo pela palavra e por aquele que me colocou aqui em cima. Não falo com arrogância, irmãos, eu falo com simplicidade e humildade de coração, chamando o Espírito Santo como minha testemunha. Eu sei quem eu sou, eu sei a palavra que eu estou ensinando, eu sei que ela funciona, eu sei quem me levantou. Né? Tem pregadores que às vezes ficam meio tristes, às vezes incomodados, às vezes, uma plateia muito calada realmente é ruim. Mas eu te digo, quando a sua expectativa de volta, a depender de como ela venha, ela é um termômetro. E no tema, fique a sós com Deus, me mostra que o Espírito Santo de fato foi Ele que me inspirou para nos ensinar nessa noite que nós precisamos sair do foco e ficar a sós com Deus. Amém? E eu estava meditando sobre algumas coisas aqui e eu coloquei o seguinte aqui. Eu trouxe esse livro. Nossa, esse livro ele é tão rico, ele tem uma linguagem tão simples e tão profunda. Esse homem, Dr. Norvel Reis, ele escreveu esse livro, Adoração, mais que uma canção. E ele ensinou aqui muitos princípios muito preciosos. Ele conta a história de vida dele, da filha dele que foi criada no Evangelho. E numa determinada idade essa moça se afastou dos caminhos do Senhor. Ela foi para o mundo. E esse homem, como ele entendeu o altar de adoração, ele nunca deixou de crer, ele nunca deixou de adorar, ele nunca deixou de pregar, ele nunca deixou de ministrar aos filhos de outros ministros, mesmo a dele estando afastada. E um belo dia essa moça volta para Jesus, ela entra no ministério e ela começa a fazer a obra, e hoje ela é uma missionária ao redor do mundo. Ele conta experiências assim nesse livro, tantas delas, essa é só uma delas. Então ele tem vida para ensinar aqui. E na página 12 desse livro eu trouxe aqui uma verdade que ele fala,
que é bem interessante, presta atenção, tá bom? Me amem até o fim, tá certo? Fica firme aí. Tá bom? Fica aí orando. Ele diz assim, na página 12 desse livro, eu achei interessante, eu trouxe para nós. Se você precisa ter uma porção de pessoas ao seu redor para conseguir adorar a Deus, seu relacionamento com Ele está enfermo. Se você precisa ter uma porção de pessoas ao seu redor para conseguir adorar a Deus, seu relacionamento com Ele está enfermo. Salmos capítulo 111, versículo 1. Se você quiser tomar nota, a gente não vai ler. Lá está escrito assim, Davi, ele diz: eu amo te louvar no meio da congregação, no meio dos justos, dos meus irmãos. É bíblico a adoração. E o enfoque para nós hoje à noite é a adoração, tá certo? Quando nós estamos no meio dos nossos... Como a gente estava aqui agora com eles, com a equipe toda. Que maravilha. É tão bom todos adorando. Isso é bíblico e Deus recebe isso. E é devido a essa adoração conjunta na igreja. Mas irmãos, se a gente não consegue fazer isso a sós com Deus, algo não está certo. E Deus me trouxe um exemplo. Quando eu meditava hoje de tarde, até compartilhei um pouco com amor. Nesse exemplo, Deus vai falar com vocês também, tá certo? Se liguem. A gente vê casais casados que estão sempre saindo com pessoas, estão sempre recebendo pessoas na casa deles, são hospitaleiros, são como a gente chama amigueiros, né? Gente que gosta de estar com gente, e eles sorriem, eles brincam, e é maravilhoso, e isso é bom. Mas a gente nota que quando esses casais, eles estão a sós, um com o outro, não existe conversa, não existe risada, não existe intimidade, não existe alegria, não existe proximidade. Aquela alegria, aquela empolgação é quando eles estão rodeados de pessoas. Mas quando eles estão a sós, é como se fossem dois estranhos. Cada um senta na ponta do sofá com o celular na mão e parece que estão sozinhos. Não existe diálogo, não existe aproximação, intimidade. Aquela aparente empolgação e aquela aparente afinidade é só aparente quando estão rodeados de pessoas. Mas quem sou eu quando eu estou a sós com o meu marido, por exemplo? E esse exemplo me fez pensar sobre adoração, sobre essa fala do escritor desse livro. Tem gente que consegue fluir, adora tal, mas quem é você quando está só você e o Senhor? Quando nós não temos o grupo de música, quando nós não temos o ministro dizendo: levante as mãos, feche os olhos, vai, adora, vamos lá. E um puxa e outro puxa daqui, porque esse levantou a mão, eu vou levantar, afinal de contas eu vou parecer meio estranho se eu não me envolver. E aí até que com essa motivação alguns conseguem engrenar. Mas quando nós não temos esse aparato, quem somos nós no lugar secreto, quando nós estamos só nós e o Senhor? Será que o nosso comportamento é como daquele casal que é tão festeiro, tão amigo, tão legal, mas quando estão só os dois, a empolgação parece que vai embora, porque só conseguem se relacionar com terceiros, com grupos. Isso não é saudável. Esse casamento está enfermo. É ruim quando a gente vai no médico e ele topa onde está doendo. A gente não tem vontade de celebrar. Bem assim é agora, quando toca numa fratura. Tem fraturas que elas não são expostas, são as mais perigosas. Uma torção que não inchou ali na hora, você pensa que você vai seguindo sua vida. Mais na frente, quando você faz uma radiografia, está fraturado. E aquilo traz problemas, talvez para o resto da vida, porque não foi tratado no momento da queda.
Então, no dia que se chama hoje, se há fratura no casamento, se há fratura no relacionamento, marido e mulher, ou você com Deus, no dia que se chama hoje, o Senhor nos convida a nos expormos a Ele, porque Ele tem cura. Ele tem a cura para o nosso casamento, para a nossa vida com Ele, para o nosso ministério. Não é saudável não ter palavras quando estamos a sós com Deus, ou não ter o desejo de estar com Ele. Irmãos, não é normal um marido ou uma esposa se inquietarem por terem de estar um diante do outro, porque aquele encontro só os dois se torna insuportável, porque não tem mais assunto, a amizade já acabou, a alegria é só de público, como os publicanos. Bem assim somos nós com o Senhor. Tem irmãos que ficam desconfortáveis quando a música para e às vezes o pastor ou o músico tem comando. Agora só a igreja, é só você e Deus. Daqui a pouco você fica meio perdido. Eu vou dizer o quê? Eu vou falar o quê? Sabe por que você não tem assunto com Ele quando você está a sós com o Senhor? Porque a adoração ainda não é o seu estilo de vida. Às vezes nós somos cantores de igreja, mas não adoradores como estilo de vida. Nós cantamos os cânticos que aparecem aqui na projeção, mas se essa projeção se apaga, se os músicos descem e nós vamos para casa e fechamos a porta do nosso quarto, não tem assunto. Não tem assunto. Não tem conversa, não tem prazer de estar ali com Ele, ouvindo Ele, amando Ele, dizendo palavras de amor e ouvindo elas de volta, porque não tem relacionamento, é seco, é publicano. Jesus disse: quando você for buscar, fecha a porta. Fecha a porta. Os momentos de mais prazer, de mais intensidade na unção, de revelação, de enchimento do Espírito, não são nos nossos cultos, é no nosso quarto, é na nossa casa, é de joelho, irmãos, ali, ó, na presença, bebendo, bebendo, bebendo e bebendo. Adorar significa prestar uma homenagem, dizer palavras de estima a alguém importante. Eu nem trouxe slide. Dizer palavras de estima a alguém importante, prestar uma homenagem. Vou fazer uma pergunta. Do dia que Jesus Cristo entrou na sua vida até essa hora de agora, você considera que Ele seja digno de uma homenagem sua? Você considera que Ele mereça palavras de estima da sua parte? Isso é adoração. Adoração não é bicho de 7 cabeças, não é dogmático, passos para isso, passos para aquilo. Vou te ensinar como é a adoração na prática. Você vai separar minutos do seu dia só para amar o Senhor. Você não vai pedir nada, deixa a sua lista lá. É pecado ter lista de oração? Claro que não. Mas eu vou te ensinar hoje um caminho que eu tenho andado, e Deus já vem me pedindo para ensinar sobre isso. Existe um caminho mais fácil para orar. Existe um caminho mais fácil para chegar na presença. Existe um novo e um vivo caminho que já foi pavimentado. E não é competições vãs e insistentes e desesperadas e gritos e oh Deus faça. Tem um caminho mais fácil. O caminho é assim: Senhor, eu estou aqui agora, eu separei esses minutos do meu dia, eu estava ali lavando uma louça, estava fazendo algumas coisas, mas eu parei aqui, Senhor, só para dizer que eu te amo. Senhor, de verdade, Senhor, se o Senhor não estivesse na minha vida, eu nem estaria mais aqui.
Pai, eu parei aqui tudo só para dizer que o Senhor é excelso, que o Senhor é sublime, que o Senhor é o Deus de toda a terra, que não há Deus como o Senhor. Eu exalto a sua soberania, eu exalto o seu poder, eu exalto, Senhor, aquilo que o Senhor é na minha vida. E eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor e ninguém pode me tirar das suas mãos. E por entender tudo isso, Pai, eu quero te dizer que eu nunca vou amar ninguém mais do que eu te amo. Eu nunca vou amar nada mais do que eu te amo. Eu quero te dizer hoje, todos os dias, que o Senhor é o primeiro, que o Senhor tem a primazia na minha vida, que o Senhor é o primeiro no meu coração. E ainda que as águas rujam e se perturbem, eu sei que o Senhor está no comando da minha vida. Por isso eu te exalto, por isso eu calo todas as vozes para te dizer que eu te amo. E que a minha confiança está no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu decidi confiar no Senhor. Eu decidi colocar no Senhor a minha esperança. Obrigada por habitar em mim, em nome de Jesus. Amém. É assim. Aprendeu? É assim que eu faço. E depois que eu adoro, depois que eu me prostro, como aquele moço Jairo, a Bíblia diz que a filha dele estava quase morta, mas ele não chegou pedindo, ele chegou adorando, ele chegou se prostrando. Irmão, se prostrar, se ajoelhar é bíblico, é reconhecer a grandeza de Deus. Porque se ninguém mais pode te socorrer, se a medicina desenganou, se a porta não se abriu ainda, se o dinheiro não chegou, se a causa não saiu ainda, o que fazer enquanto espera? Você adora, você adora, você adora, você adora o Rei dos Reis. Você levanta mãos santas dentro da sua casa. Você levanta mãos santas no ponto de ônibus se precisar. Você levanta mãos santas no chuveiro. Você levanta mãos santas, reconhecendo que só Ele é Deus. Não dê as suas forças para o medo. Não dê as suas forças para a incredulidade. Não dê as suas forças para vozes de pessoas. Não dê as suas forças a eles. Dê as suas forças a Deus, que pode resolver e fazer o que ninguém mais pode fazer. Não é difícil adorar. Não é para o grupo de música. Não é para um grupo. É para filhos. Filhos foram criados para adorar. Filhos não foram criados para pedir. Filhos foram criados primeiro para adorar. E então você pode pedir, porque o seu pai, o meu pai que está nos céus, Ele vai nos dar aquilo que precisamos. Ele vai realizar desejos. Ele vai cumprir sonhos, porque Ele disse na palavra. Mas a ordem é: deleita-te no Senhor. A ordem é: para tudo, levanta mãos santas e adore. Depois continua lavando a louça, cozinhando, fazendo o relatório da empresa, fazendo o que você estava fazendo. Vá para o banheiro, 5 minutos, pare tudo e comece a treinar, a se treinar a adorar. 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Como é que adora? Palavras de estima. Todos nessa sala sabem falar palavras de estima. Se você não sabe os versículos, se você é novo na fé, não precisa. Só diga que Ele é bom, que você o ama, que Ele é fiel, que você confia nele, que Ele é lindo, que Ele é o amor da sua vida, que por Ele você faria qualquer coisa, como Ele fez por você naquela cruz e por mim. Amém? Aleluia. Obrigada, Senhor. Sua adoração a Deus nunca agradará a Ele plenamente, até que Ele te veja adorando sozinho. Sua adoração a Deus nunca agradará a Ele plenamente, até que Ele te veja fazendo isso sozinho.
Sabe o que é adoração em espírito e em verdade? É uma adoração que passa pela sinceridade de coração, que passa pela dependência de Deus. Irmãos, deixa eu te ensinar como eu vejo a adoração. A adoração é como aquele scanner do céu que passa nos olhos e coloca a pureza, que passa nos ouvidos e limpa e filtra e protege, que passa pela boca e santifica aquela boca, que passa no coração e alinha motivações. Aquele scanner que vem descendo e coloca tudo no lugar. A adoração é aquele óleo que coloca a engrenagem do coração batendo no ritmo do céu, no ritmo certo, da intenção, da motivação certas. A adoração faz isso. Nunca mais depois de hoje ore sem adorar. Vou te ensinar qual é o tipo de oração na nova aliança que é efetiva. É a oração baseada na palavra e inspirada pelo Espírito Santo. Tem gente aqui carregando fardos de oração. É homem e mulher de oração. Ora. E fala os versículos, se desgasta até com a garganta doendo. E parece, eu vi fardos assim. E elas acham que estão fazendo uma coisa para Deus. E elas estão fazendo, mas não da forma certa. Deus quer desatar esse fardo e te ensinar a ir para o lugar de oração leve, livre, sem peso. Porque tem para uns, irmãos, que a própria oração está sendo um peso. E não é para ser assim. Não é para ser assim. Sabe que quando você faz como eu fiz aqui agora, amando, adorando ao Senhor, você sai dali do momento da adoração, do seu lugar secreto, e você volta para a sua atividade. Irmãos, no meio daquela atividade, Deus te dá comandos, Deus te dá visão, Deus te dá direção, Deus te inspira, Deus mostra pessoas. Uau! Eu estava aqui agora, veio fulano. Eu estava aqui agora, veio um comando. Nossa, do nada. Não foi do nada. A adoração te posiciona. A adoração te instrui. A adoração te capacita a ouvir o Espírito Santo. Mas nós estamos fazendo o caminho contrário. A gente pega as cargas de oração e se sobrecarrega e fica pesado e fica ruim e fica impedindo ali, pesando. E não, irmãos, não é. Nós temos que ir para a oração depois de amar ao Senhor, depois de dizer a Ele quão grande Ele é. Meu Deus, as listas vão diminuindo. Eu vou dizer uma coisa pelo Espírito aqui. Tem gente aqui a um passo de se embaraçar com espíritos de engano e de religiosidade. Ah, não. Ei, não, é para ser leve, é para ser fácil chegar na presença, irmãos. O novo e vivo caminho foi aberto. Vai lá e só ama Ele. Para de pedir antes de amar Ele, porque a gente pede a mesma coisa toda hora, vãs repetições, fala e não tem resultado. Ensinamos tanto aqui, temos tanta palavra, nosso pastor se esmera, os ministros se esmeram em ensinar, porque às vezes os resultados, parecem tão desproporcionais, muito conhecimento, resultados mínimos. Nós estamos fazendo errado. Nós temos que amar a Ele antes de pedir, antes de colocar queixas e questões diante dEle. É lícito orar, é lícito suplicar, é lícito pedir, mas Jesus disse: primeiro vai para o secreto, fecha a tua porta, porque Ele no secreto vai te honrar. Porque Ele diz no secreto. Eu vou lhe dizer uma coisa, irmãos, se tem algo que rasga você de dentro para fora, é adoração. Porque, irmãos, quando a gente começa a estimar o Senhor, amar a Ele, duas coisas acontecem. Você chega lá com um problemão da pega, e você sai com um probleminha desse tamanho, porque na adoração, irmãos, Ele se revela o grande é Ele. Ele é o grande. Aquela situação querendo tirar a sua paz, tirar a sua alegria, tirar o seu ânimo de congregar, aquele problema se mostrando um grande gigante. Ei, não. Grande é o meu Deus. É Ele o grande, é Ele o grande. É por isso que orar depois de adorar traz resultado.
Não existe a menor sombra de dúvida para quem adora, ama ao Senhor e depois coloca coisas diante dele. Você sai rindo, você sai alegre, você sai como Ana, que chegou arrasada na presença de Deus, aflita, humilhada, arrasada, e ela saiu tão alegre que ela se arrumou e comeu. Ela estava em jejum, em pranto, em prostração de dor, né? A Bíblia diz, minha gente, ela disse: eu preciso que o Senhor me ouça, eu estou aqui, porque eu reconheço que o Senhor é o Deus que pode todas as coisas, eu reconheço que o Senhor é aquele que pode operar na minha vida o milagre que eu preciso, porque o Senhor é grande. A Bíblia diz que ela já saiu de lá alegre. Ela nem estava grávida ainda, mas ela já estava alegre, porque quem adora vê longe, quem adora vê mais. Quem adora ouve coisas que o crente natural não ouve. Tem umas informações privilegiadas. Ah, mas Deus só quer compartilhar com um grupo? Claro que não, claro que não. Ele chama a mim, a você e a cada um aqui hoje para colocar no altar dele a nossa adoração. Sacrifícios de louvor. Por que chama sacrifícios de louvor? Porque são oferecidos a ele, irmãos, independente da circunstância. Se você consegue adorar a Deus no seu dia mau, você vai conseguir adorá-lo em qualquer época da sua vida. Amém? O crente, irmãos, que tem o hábito de adorar, que tem um estilo de vida de adoração, o humor desse crente, ele é estável. Não é aquele crente que ora está triste, ora está alegre, ora congrega, ora vai embora, ora vem, ora vai, ora está triste, ora está... Não, ele se mantém estável, porque o equilíbrio do Espírito, ele toma conta da sua mente, das suas emoções. Era para você estar desesperado, mas você está olhando para aquele a quem você adora. Você está olhando para ele. Não. Ah, mas disseram isso. Com fulano foi assim, viu? Ó, esse caroço aí em fulano foi essa doença tal. Mas você está adorando ele. E enquanto você adora, o bálsamo do Senhor, ele desce no seu corpo todinho. Ele te cura. Ele cura você. Enquanto você adora, ele te cura. Ele coloca órgãos no lugar. Deus coloca órgãos no lugar. Ele coloca ossos no lugar. Ele coloca as taxas no lugar. Ele coloca tudo no lugar. Nós estamos aprendendo. As águas estão ficando mais fundas aqui. E a palavra está te dando ferramentas para mergulhar, para mergulhar, para mergulhar, para mergulhar, para mergulhar. Não fica no raso, mergulha. Mergulha. Um novo convertido, uma criança, consegue adorar. Porque adorar é falar palavras de estima. Nunca mais esqueça esse conceito. Adorar é prestar uma homenagem. Uma homenagem àquele que merece toda a nossa consideração. Quem sou eu no meu lugar secreto? Em público eu choro, em público eu coloco meu rosto no chão, eu me derramo, é o meu jeito de adorar. Mas como eu sou no meu secreto? Qual é a minha intensidade quando eu não estou na igreja? Se for compatível, é uma vida legítima de adoração. Se tiver alguma coisa diferente, é necessário avaliar o que está fora do lugar. Eu não posso somente adorar e me derramar diante dele quando eu estou aqui. Eu devo fazê-lo aqui, mas eu primeiro devo fazer no meu lugar secreto. Quantos crentes, quantos filhos de Deus, Aleph, que são estranhos ao Pai, não tem assunto. Eu coloquei aqui
Deixa eu ler uma coisa que está aqui, que talvez mexa um pouco com alguém, mas é um mexer para a gente ficar bem, tá bom? Página 17 do livro Adoração, mais que uma canção. Primeiro parágrafo diz assim: uau, faça da adoração a Deus um estilo de vida. Mas eu te digo uma coisa, caro irmão, cara irmã, isso aqui é muito legal. Mantenha o equilíbrio. Deus gosta de pessoas normais, cheias do Espírito, não santarrões. Deixa eu te ensinar uma coisa que o Senhor me ensinou. O que Ele disse aqui? Que quanto mais você está perto do Pai, junto com Ele, adorando, amando Ele. Deixa eu te dizer algo que Deus me disse. Quando eu falo com Deus, Ele muda o meu jeito de falar com as pessoas. A verdadeira vida de adoração, estilo de vida de adoração, é mais do que o prostrar e o chorar e o engrandecer. É isso, mas é um afetar de Deus na minha vida que afeta o meu próximo, que o aproxima de Deus, não que o repele. A verdadeira adoração, ela não vai colocar você num patamar acima das pessoas. Eu sou adoradora, eu estou aqui isolada, eu não me misturo muito porque eu sou uma mulher de oração. Nossa, essas pessoas só falam amenidades, coisas bobas. Não, isso não é a santidade e a adoração legítimas movidas pelo Espírito. Esse é um espírito religioso, crítico e partidário, e que coloca facção e separação. E aquele que se insurge contra a sabedoria, ele se isola. Então o que está isolado não tem sabedoria. E justificar um pretenso isolamento com uma faixa de santidade é ser um fariseu e não um adorador. Porque o maior adorador que o planeta Terra já teve o privilégio de ele pisar foi Jesus Cristo. E ele andou e comungou e conviveu e conversou e trouxe para perto todas as classes de pessoas. Especialmente os que eram rejeitados, os que não tinham nada para dar para ele, de oferta, de túnicas, de posição. Os fariseus tinham isso, trocavam presentes caros, mas eles estavam no meio que o pessoal não tinha nada para dar para ele. Lepra, prostituição, pobreza, demônios, não tinha nada. E ele queria andar com eles, porque ele queria afetar a vida deles com aquilo que do Pai havia nele. Um verdadeiro adorador ama a gente, ama a comunhão, ama dividir aquilo que Deus tem dado a ele com outros. Chama para perto, aproxima, levanta, corrige, cura, trata, traz para perto. Esse é o fruto da verdadeira adoração. Não uma espiritualidade que deixa a pessoa fanático. Não, isso é esquisitice, não é de Deus. Não é. Amém? Já disseram assim: não vão lá não dar um abraço nela, que ela está com a mão levantada adorando. Você pode vir, meu filho. Eu estou adorando a Deus, eu adoro a Deus abraçando você também. Não quebra a unção não, fica fio. Vem me dar um abraço que eu te abraço e continuo com a mão levantada. E aquele manto ali, nós dois abraçados e vai fluindo. Tá bom? Vem, pode vir. Vocês entenderam o que eu falei? Uma espiritualidade de vidro não é a espiritualidade bíblica. É farisaísmo. É para que homens vejam que ela está o tempo todo ali orando. Oh, eu carrego um peso, eu estou com a minha face assim, porque eu oro muito. Não precisa. Passe um pó, coloca um brinco e vem adorar. Fecha a porta do seu quarto, que o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará em público. Não precisa. E a própria vida de quem adora libera um aroma diferente do céu. As pessoas sabem quem ora e quem não ora. Meu filho, relaxe. A gente sabe. Tem um olhar diferente, tem um jeito que é diferente, que não é carnal, que não é elitista. É aquela pessoa acessível, mansa e humilde, que verdadeiramente está na presença do Senhor. Amém? Para encerrar, João, capítulo 4, versículo 24.
É o clássico, o texto clássico que fala sobre adoração. É uma escritura bem conhecida nossa. Evangelho de João, capítulo 4. Amém, meus queridos? A gente não está criando fariseu, não. A gente está criando discípulo. Amém? E às vezes tem gente, deixa eu falar melhor, que nem está percebendo que está entrando numa religiosidade, numa competição de oração, de quem entrega mais profecia, de quem ora mais, de quem está mais na madrugada. Você não precisa falar para todo mundo, ninguém precisa saber. O pai que está em secreto está te vendo. O pai que está em secreto está te observando. Ele sabe, ele ouve, ele vê, ele sabe que você está lá. Ele viu, ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. João 4. Vamos ler aqui. Versículo... vamos ler o do 23 também. João 4, 23 e 24. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Muito interessante ele colocar verdadeiros. Tem uns que não são, então. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai, ele fica procurando para que o adorem. Deus, na verdade, ele é um espírito. E importa, é necessário que os seus adoradores adorem a ele em espírito e em verdade. Se você quiser colocar na sua Bíblia, vocês que estão anotando, a palavra espírito... É uma palavra muito interessante, é pneuma. Ela tem, acho que uns 20 significados, a depender do contexto ela muda. E é bem especial que o Espírito Santo colocou essa palavra aqui nesse texto. Espírito, como que é adorar em espírito? É ficar flutuando, é fazer aqueles jejuns mega longos, é ficar com a Bíblia andando com ela. É isso, é adorar em espírito? Não. Adorar em espírito, você vai amar essa palavra como eu amei. Essa palavra espírito aqui é a palavra disposição de coração. É isso. Os que adoram ao Pai, o adoram com disposição de coração e em verdade. Vou ensinar uma coisa. Quando a gente aprende o lugar da adoração, a gente não quer nunca mais outro caminho. E quando a música começa a tocar aqui na igreja, na reunião, como diz o Salmo 111... nunca será necessário que o músico nos conduza a levantar as mãos. Irmãos, levantar as mãos é algo tão natural quando nós estamos adorando, como respirar. E não venha me dizer, eu estou adorando a Deus com as mãos no bolso, olhando ao redor. Porque Maria, no cântico dela lá em Lucas, quando ela recebeu a missão de gerar o Filho de Deus, a Bíblia diz que ela fez um cântico para o Senhor. E ela disse assim, a minha alma... ela bendiz ao Senhor, ela engrandece a Deus, o meu Salvador. Então a alma de Maria estava envolvida ali. Por isso que a gente chora, que a gente ri, que o nosso corpo se movimenta. Eu não estou querendo colocar aqui um estereótipo de que só quem se mexe muito, ou quem se joga no chão, ou quem chora está adorando. Não é isso. Isso é um extremo que a Bíblia não apoia, não é bíblico. Mas existe, irmãos, também verdades na palavra que mostram. Desde o Antigo Testamento, Davi, ele diz, com danças e com músicas, eu louvarei ao Senhor. Ele entendia que o movimento do corpo dele tinha uma interação nessa adoração. Não existe isso, ficar com as duas mãos no bolso, parado como estou adorando. É muito diferente isso, estranho isso, que os seus braços, pelo menos, não desejem se erguer, que os seus olhos não desejem em algum momento se fechar. Aquele toque quando vem, aquela presença quando vem, meu irmão, não tem lágrima que fique dentro do olho, não tem mão que fique dentro de bolso. Você quer se prostrar, você quer adorar, como a gente vê Jairo, os ministros aqui fazendo, irmãos. Não é performance, é adoração em espírito e em verdade. E não é porque eles estão no palco com o microfone, porque a vida deles no secreto respalda isso. Quem está em espírito sabe. A gente sabe quando está diante de um teatro e quando tem unção. Sabe ou não sabe? E o grupo de música dessa igreja não vive de teatro. E aqueles que tentaram encenar, eles foram chamados à correção. Para se doar, para se entregar, para se envolver.
Porque aqui, irmãos, não é ter voz bonita para cantar, é ter vida no altar, para derramar para a igreja, para nos envolver nessa atmosfera. E isso não é gerado aqui no ensaio de domingo, isso é gerado no lugar secreto. E Deus convida os músicos dessa igreja a estarem ainda mais no lugar secreto. Deus vai dar música a vocês inspiradas. Deus vai trazer interpretação de cânticos em línguas para vocês. Escrevam, coloquem a melodia e cantem aqui. Não é só para cantar dos músicos que já está lá no repertório. Criem, ei, que tal criar um repertório? Que tal criar do Deus que restaura e que faz uma nova história? Que tal cantar do Deus que dá uma outra chance e que coloca no lugar de novo? Que tal? Oh, aleluia! O Deus que não esquece de nós. Que tal cantar, Dani, do Deus que restitui e que restaura, do Deus que faz da estéril mãe de filhos e que é o seu marido, Ele é o seu pastor, Ele é o seu ajudador. Cante sobre isso. Jairo, cante sobre o lugar secreto. Cante sobre o que Ele tem te mostrado nas madrugadas. Cante das visões que Deus tem te dado e já te mandou anotar. Sara, cante como é bom ser uma jovem cheia do Espírito. Cante sobre isso. Cante, Wanderson, do Deus que tira do cativeiro para a riqueza, para a prosperidade, que tem dado sabedoria para viver o melhor dessa terra. Cante sobre isso. Escrevam músicas, Tainá, sobre o Deus das nações, que tem as nações na palma das suas mãos e a terra é estrado dos seus pés, que Ele é tão grande, tão grandioso, mas que te chama pelo teu nome, que não esquece. Cantem sobre isso. Amém. Ai, meu Deus. Aleluia. Em espírito e em verdade, uma adoração que sai de um coração sincero e disposto. Em verdade fala de autenticidade também, de sinceridade, de um cântico sempre baseado na palavra. Eu vou encerrar falando isso. Experimente cantar os versículos. Eu faço isso com a minha voz mesmo que Deus me deu. Lá em casa eles que me aguentam. Às vezes a moça chega, minha filha está dando para ouvir lá de baixo, eu moro no 8º. Aí eu vou diminuindo, às vezes eu fico mesmo, às vezes mais. É ruim isso. Mas sabe que isso trouxe uma vizinha do 2º andar e nós oramos por ela. E ela veio para a igreja, reconciliou com Jesus. Toda a casa está indo para a igreja. Ela recebeu uma cura maravilhosa. Ela disse que ouvia da janela da área de serviço e procurou onde era. Era lá. Onde tem fumaça, tem fogo. Tem fogo aí? Quem é você no lugar secreto? Leve essa reflexão para sua casa, tá bom?